Alô, alunos da segunda série. Mais uma aula então de história com o tema Revolução Francesa. Eu particularmente gosto muito desse tema e nós vamos estar dando continuidade então, né, para entender um pouco mais sobre esse momento muito importante da história. Nesse caso aqui eu trouxe para vocês uma imagem, né, que representa muito bem, né, o processo da Revolução Francesa, que foi a queda da Bastilha. Né? Essa imagem ela demonstra principalmente, né, a insatisfação popular, que é o marco da Revolução, né, a quebra do, do poder do rei, ou seja, a queda do antigo regime e a queda do absolutismo. Tá? Essa imagem representa muito bem isso. Tá? Espero que vocês entendam e vamos lá para a nossa aula. Um abraço e saudade de todos. Então, caríssimos, introduzindo aí o contexto da Revolução Francesa, né, foi um conjunto de eventos que, de 1789 a 1799, alterou o quadro político da França, né, principalmente por quê? Né, por causa da queda, né, do absolutismo. Mas foi só o quadro político? Não, o quadro econômico e também o quadro social francês, né? Antes da Revolução, a França era caracterizada pelo antigo regime, ou seja, pelo absolutismo. Ou seja, o absolutismo monárquico, o mercantilismo e a sociedade estamental, que é as três principais características da Revolução. O absolutismo monárquico, né? o mercantilismo e a sociedade estamental. Por que eu falei características? Que a Revolução queria acabar, né, com esses três movimentos, né? O poder do rei, né? O mercantilismo, que era a questão econômica que só dava, né, poder ao rei, e a divisão social, sociedade estamental, que era muito o quê? Desigual, né? Que a gente sabe que o primeiro e o segundo estado eram estados privilegiados, enquanto o terceiro estado tinha que arcar com todas as consequências, né, penosas da sociedade. Essa revolução, então, ela rompeu com o antigo regime, que dominava a Europa desde o início do século XV. Tornou-se, assim, um importante marco histórico, iniciando, né, a chamada Idade Contemporânea. Muitos meninos perguntam, professora, quando é que começa a Idade Contemporânea? Bem nesse marco aqui, 1789, com a, né, Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela inspirou reformas em outros países, além de ter influenciado na independência das colônias espanholas e na proclamação da independência aqui do Brasil. Embora seja uma revolução burguesa, houve forte participação popular. O que é isso? Essa burguesia, nesse momento, ela vai se tornar muito poderosa. Os burgueses começam, então, a ter vez e voz na sociedade. Mas não quer dizer que essa revolução foi apenas deles. Houveram também grande participação popular. Né? E representa também um momento em que a burguesia, que já era detentora do poder econômico, atinge também o poder político. Né? Que a gente vai ver aí a subida dos girondinos e dos jacobinos, que eram, né, burgueses dessa época. As principais causas dessa revolução, a gente pode destacar o custo da monarquia, pois o rei Luís XVI e a sua corte gastavam enormes quantias para sustentar seus privilégios. O que era isso? Né? A desigualdade social tremenda. O povo, cheio disso, acabou, né, revoltando-se, claro que junto com os movimentos da burguesia, porque o povo sozinho, eles não tinham muita informação para isso. Né? A burguesia ela tem contexto histórico nesse sentido, que ela começou a se movimentar e acabou criando esses movimentos contra, né, o absolutismo. As ideias iluministas, né, dos filósofos iluministas, que vão influenciar muito o desejo das reformas políticas e econômicas, né, que a gente até trabalhou um pouquinho sobre esses filósofos, né, que é o John Locke, o Rousseau, o Diderot, não podemos esquecer deles, né? E os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade acabaram estampados nas cores da bandeira e também no hino da França, que é o lema da Revolução Francesa. Qual que é o lema da Revolução, professora? Liberdade, igualdade e fraternidade. O gasto com as guerras passou, né, a pesar muito na economia do país. Então, a França participou da Guerra da Independência dos Estados Unidos e perdeu a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra.
Isso, então, foi uma das causas, né, das muitas causas. Outras causas. Além disso, o quadro econômico na França era péssimo e a população ameaçava, né, a fome, né, o desgaste, secas prejudicavam a agricultura e acentuavam a miséria. Havia escassez de alimentos, o que aumentava ainda mais a revolta da população. Por quê? Porque os impostos eram muito altos, eles cobravam altíssimos impostos da população, né, do terceiro estado para, né, poder, como que eu posso dizer, privilegiar o primeiro e o segundo estado, né? Em relação à questão de alimento, né, de dinheiro, porque o primeiro e o segundo estado não pagava, né, impostos. A divisão da sociedade francesa também pode ser considerada a causa da revolução, pois não havia mobilidade. O que é essa mobilidade? Não havia chance nenhuma de uma pessoa que era pobre vier, né, a se tornar rica. Isso não existia, né? E essa posição social dependia de nascimento. Então, se eu era filho de nobre, automaticamente eu ia ter posses. Mas se eu nascesse numa família pobre do terceiro estado, jamais eu conseguiria ter essa mobilidade. No século XVIII, a burguesia se sentia prejudicada pela intervenção do Estado na economia mercantilista. Daí, meninos, vão nascer o liberalismo econômico, tá? Porque quando a gente vê, né, que esse mercantilismo começa a roer, a cair sobre terra, nasce uma nova prática, que é o liberalismo econômico, ou seja, a livre concorrência. Politicamente, o reinado de Luís XVI caracterizava uma monarquia absolutista, ou seja, com poder ilimitado de origem divina, porque antes da Revolução, os reis pregavam que o seu poder era divino e era ilimitado, e a maioria das pessoas acabavam que obedecendo isso, fazendo com que esses reis se tornassem cada vez mais poderosos. Aqui então, né, o modelo, né, da divisão social, extremamente o quê? Prejudicial à classe mais pobre, extremamente preconceituoso, né, e desigual, né? Aqui mostra o quê? O terceiro estado, que é esse senhor de Bengala aqui, carregando o clero e a nobreza nas costas. Isso é uma representação, porque mostrava que esse trabalhador aqui pagava os altos impostos para essas duas classes aqui terem grandes privilégios sociais, enquanto esses aqui morriam na miséria. A sociedade francesa era estamental e era dividida em 3 estados ou ordens, sem mobilidade social, que mantinha os privilégios do nascimento da nobreza. O primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, a nobreza, o terceiro estado, o povo, né, a burguesia. Né? No alto, né, os bispos abades, no alto da pirâmide estavam os bispos e os abades, que eram chamados de origem nobre, e no baixo, os padres, no baixo clero, né? Os padres que de origem popular, de sangue, herdeiros de nobreza feudal, de toga, burgueses que compravam ou ganhavam títulos de nobreza. A burguesia, a alta, a média e a pequena existia, né? E os pobres, camponeses, trabalhadores urbanos e desempregados. Né? Observação: o primeiro e o segundo estado tinham isenção de impostos, logo o estado francês era sustentado pelo terceiro estado. Né? Infelizmente, né, mostra que a desigualdade social era tremenda na França nesse momento. Aqui, como eu disse, né, a representação, né, da queda da Bastilha, que mostra, né, que a sociedade se revolta contra o regime, né, e dessa forma derruba a maior fortaleza do rei, que é a Bastilha. Nessa Bastilha eram guardados, né, os alimentos, né, compostos de celeiros, as armas, né, e a pólvora, da qual era de pertence do rei. E esse primeiro período foi chamado de primeira fase, ou Assembleia Nacional Constituinte, 1789 a 1791. A Constituição representaria o fim do absolutismo monárquico na França. Em Paris, o povo invadiu a antiga prisão da Bastilha, no momento que representou simbolicamente o fim do antigo regime. Na zona rural, os camponeses invadiram castelos, incendiaram plantações e massacraram membros da nobreza e do clero, que esse período então foi chamado período do Grande Medo. Apesar da sociedade francesa, pessoal, estar, né, se revoltando contra as desigualdades sociais, infelizmente a França também ela teve um contexto de terror,
né, onde muitas pessoas foram mortas violentamente, né? Isso não, na verdade, não foi muito bom, porém é um acontecimento histórico. As decisões da Assembleia Nacional Constituinte era a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde todos têm direito à liberdade, à defesa da propriedade privada. Isso aqui foi um ganho social, não só para a França, pessoal, como para todo mundo, pois essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, até hoje, ela é contemplada. E foi por causa da França, da Revolução Francesa, que os países, né, todos os outros países tiveram essa declaração voltada, né, para a questão social. Extinção dos privilégios feudais da nobreza, ou seja, vai acabar, né, esses privilégios feudais. A aprovação da Constituição Civil do Clero, confisco das terras da igreja e a subordinação de seus membros ao Estado francês, também vai tirar extremamente o poder da Igreja Católica. A promulgação da Constituição de 1791, que estabelecia o voto censitário e a tripartidação dos poderes. O que é essa tripartidação? A separação entre legislativo, executivo e judiciário. Esse movimento foi criado pelo Diderot lá, não só o Diderot, mas o Barão de Montesquieu, que vai criar esse modelo que nós seguimos ele até hoje. Já a segunda fase, que é de 1792 a 1793, vai surgir o poder então dos girondinos, que sentavam à direita da Assembleia e representavam a alta burguesia. Esses girondinos apoiavam, né, a volta do absolutismo. E os jacobinos, que se sentavam à esquerda, na parte mais alta da Assembleia, e defendiam os interesses da pequena burguesia e do sans-culotte, ou seja, das classes menos favorecidas, né, na França nesse momento. Planície ou pântano, né, sem posição política definida, sentava-se ao centro da Assembleia, na parte mais baixa, que eram os demais, né, integrantes